Boa noite, professores, boa noite, coordenadores, todo o nosso corpo acadêmico. Mais uma vez agradeço pela presença de todos na nossa live de planejamento de início de semestre agora para 2022.1. Falando um pouquinho sobre a mobilidade acadêmica e como nós devemos trabalhar nesse semestre finalzinho de pandemia. Professor Márcio, boa noite. É um prazer sempre contar com o senhor. Espero que o senhor nos abrilhante, como sempre, com mais um grande conteúdo e passe as orientações ao nosso corpo docente de como proceder nesse semestre. Boa noite, professor Murilo. Agradeço muito o acolhimento. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, iniciarmos um semestre. E quando nós iniciamos um semestre, eleve em nós as expectativas e que sejam as melhores possíveis. Queremos cumprimentar a todos os diretores, coordenadores, professores, membros do corpo técnico administrativo de cada uma das unidades pertencentes ao grupo Uniesp. Formamos essa grande família que acredita sempre mais em educação. E mais do que uma capacitação, esse primeiro momento nós queremos muito mais oferecer algumas diretrizes para a organização do semestre. Certamente muitos estão aí naquela dúvida, naquela incerteza de como será o semestre, assim como certamente a pandemia nos gerou aí essas incertezas. Hoje vivemos aí cada vez mais dentro das incertezas. Mas como o professor Murilo disse, estamos aguardando aí o final dessa pandemia. Com o ciclo de vacinação completa, certamente a gente vai caminhando para uma situação muito melhor. Mas não tem como ainda não deixarmos de nos preocuparmos em função aí da nova variante, da Omicron e de todas as consequências que ela vem trazendo. Por isso a Uniesp, aí, orientado pela sua mantenedora, assume esse compromisso sempre contínuo de zelar pela integridade física dos nossos alunos, dos nossos professores, do nosso corpo técnico administrativo. Nesse sentido, as nossas aulas, que terão início aí no próximo dia 7 para os veteranos, elas continuarão na modalidade acadêmica, ou seja, nós vamos continuar da forma remota. As atividades presenciais, elas serão reservadas para as práticas, aqueles cursos que exigem aí as práticas, e aí com todo o respeito aos protocolos sanitários, nós vamos realizar essas práticas, contribuindo com a formação dos nossos alunos. E também queremos, nesse semestre, e claro que dependendo das condições sanitárias, daquilo que os governos locais orientarem, realizar as avaliações também presenciais. Nós sabemos que a avaliação é um instrumento de gestão, da gestão da aprendizagem do aluno. E é fundamental que a avaliação, enquanto perspectiva formativa, contribua para que o aluno possa rever um caminho percorrido. E acreditamos que a avaliação presencial, ela cumpre melhor esse objetivo. Portanto, nós queremos ter condições de realizar as avaliações presenciais, claro, reiterando, dependendo das circunstâncias de cada unidade, dependendo daquilo que for orientado aí pelo governo local, né? E queremos falar um pouquinho sobre essa questão da mediação tecnológica, né, pensando no nosso aluno, refletindo sobre o nosso aluno. Então, nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, nós queremos, de forma muito prática, pensar algumas questões que são fundamentais aí para acolher, para receber os nossos alunos. Assim como no segundo dia, que será aí com a professora Rosa, professor Paulo Cadete, que vai nos ajudar a refletir sobre a questão profissional, a questão ética, enfim. Então, teremos aí 2 dias mais com a sede corporativa, e nos outros 2 dias, teremos os planejamentos nas unidades, como é de praxe, né? Gostaria de começar com uma reflexão que certamente todos conhecem, né? Todos já conhecem o Rubem Alves, e ele tem um texto que eu pego apenas um fragmento, que é um texto muito bonito, onde ele faz uma analogia em relação à escola, em relação à instituição de ensino, fazendo aí uma analogia da escola como gaiola, e há escolas que são asas.
E é exatamente isso que nós queremos pensar ao refletir sobre o nosso papel enquanto educadores, enquanto formadores de pessoas, transformadores de gente, né? Diz lá o Rubem Alves: escolas são gaiolas, existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Continua o Rubem Alves: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E certamente é muito pertinente essa analogia realizada aí pelo Rubem Alves, né? Porque ela nos ajuda a refletir e nos perguntar: qual o perfil do aluno que nós estamos formando? Será que nosso papel enquanto professores, como sempre costumo dizer, enquanto transformadores de gente, é, de fato, trazer esse aluno para a instituição de ensino, para moldá-lo, até a ideia da formação, né? Da formação, colocá-lo numa forma, em outras palavras aí, lembrando Rubem Alves, colocá-lo numa gaiola ou ajudá-lo a ter autonomia, como nos ensina também lá o Paulo Freire, né, na sua pedagogia da autonomia. Então, como que nós promovemos o nosso aluno para que ele possa ter raízes, princípios, valores, porque também é o nosso papel educar para os valores e propiciar para que esse aluno possa ter cada vez mais asas. Quando nós falamos da escola, da educação enquanto uma gaiola, é aquela educação que aprisiona o aluno num conhecimento condicionado, num conhecimento que não faz com que o aluno descubra que ele precisa ter cada vez mais asas. Que ele precisa ter a base, ele precisa ter a raiz, ele precisa ter os fundamentos, mas ele tem que voar cada vez mais alto. Então, nós, enquanto educadores, enquanto professores, somos convidados a promover uma educação que permita aos nossos alunos que alcem voos cada vez maiores. Então, uma escola como Asas é a escola que contribui para ser uma etapa fundamental onde o aluno vai procurar agregar aquilo que ele já traz, né? Aquilo que ele já conhece, novos saberes. Esses novos saberes vão gerando competências novas, habilidades, conhecimentos, condutas, atitudes que vão permitir que o nosso aluno possa alcançar aí os seus objetivos. Então, nós não podemos querer que os nossos alunos sejam formados a partir de um currículo pré-determinado, a partir de uma visão fechada. Por isso que a educação ela exige a flexibilização do currículo, ela exige que nós olhemos para o cenário do nosso aluno, para o cotidiano do nosso aluno, porque a educação se faz por meio da praxis, como nos ensina também o Paulo Freire. Ou seja, essa articulação entre a teoria e a prática. Para que o nosso aluno possa ter asas, para que ele possa voar cada vez mais alto, nós precisamos fazer com que a nossa educação seja uma educação libertadora, uma educação que conduza o nosso aluno a perspectivas de crescimento cada vez maior e que ele não se contente com aquilo que ele sabe, mas que ele busque continuamente aprender. E nós só conseguiríamos fazer isso se nós, enquanto professores também, nos abrirmos para não ficarmos engaiolados, mas buscarmos também ter asas para continuar voando nesse voo contínuo que é a aprendizagem. Aprender continuamente, aprender a aprender
como nos ensina lá o primeiro pilar da Unesco. Buscar aprendizagem para ter sustentação naquilo que nós ensinamos, buscar aprendizagem para poder nos aproximarmos da vida, porque nós aprendemos, e aí mais uma vez lembrando Paulo Freire, nessa escola chamada vida. E nessa escola chamada vida que nós vamos buscando a matéria-prima para tudo aquilo que nós fazemos. E por isso eu dizia que é pertinente essa analogia do Rubem Alves, porque se nós queremos que as nossas instituições sejam asas e não gaiolas, nós precisamos compreender aquilo que está acontecendo. E é esse convite que eu quero fazer a cada um de vocês, que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse tempo presente. Certamente o perfil do nosso aluno é um perfil moldado pelas circunstâncias do seu tempo. Se nós imaginarmos, nós, lembrando da nossa juventude e nos colocando no lugar dos nossos alunos, vamos imaginar 2 anos reclusos, 2 anos de isolamento. Certamente, com o início da pandemia em março de 2020, nós tivemos aí um desgaste emocional muito grande nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e certamente isso traz aí marcas profundas e que nós não podemos desconsiderar ao acolher esse aluno, porque esse aluno não vem mais do mesmo jeito, esse aluno vem diferente. Então nós precisamos perceber quais são essas diferenças. Por isso, convido a vocês a pensar em algumas tarefas que são fundamentais para nós professores nesse cenário de pandemia. É preciso entender esse cenário. Como nos lembra lá a Terezinha Azeredo Rios, gosto sempre de citá-la, naquele seu livro Compreender e Ensinar para uma Docência da Melhor Qualidade, a primeira condição para ensinar é compreender o mundo. E nós estamos vivendo, de fato, um mundo que deu lugar a outro mundo. Um mundo antes do início da pandemia era um mundo que nós tínhamos muito mais controle e previsibilidade de muitas coisas, em que nós tínhamos uma rotina e essa rotina ela foi completamente alterada. A incerteza passou a fazer parte do nosso cotidiano, porque nós não sabemos ainda se nós teremos outras variantes, o que vai acontecer, sempre ao iniciar um semestre, fica aquela dúvida, voltaremos ao presencial, quando voltaremos, e essas indagações, essas inquietações, elas estão presentes também no nosso aluno. Então é necessário compreender esse cenário para poder ajudar os nossos alunos. Mas antes é preciso também compreender esse cenário do ensino superior. Nós, a partir da pandemia, começamos a ter grandes mudanças no contexto do ensino superior brasileiro. Certamente ele não será mais igual. Certamente nós vamos ter aí as marcas da pandemia que serão carregadas por muitas gerações futuras. Então, quando nós olhamos esse cenário, para entender o ensino superior, nós começamos a trazer no mapa do ensino superior, das estatísticas que nós temos, alguns números que nos mostram um pouco como está o ensino superior. Quando nós olhamos ali, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior. Esse número está muito aquém daquilo que o Plano Nacional de Educação almejava, com 33%, né, que era a meta do Plano Nacional de Educação, 33% de jovens nessa faixa etária matriculados no ensino superior. Quando comparados a outros países, nós percebemos o nosso grande déficit, muito atrás, né? Então nós temos aí uma massa sobrante de muitos jovens que não conseguem chegar no ensino superior. E certamente o período de pandemia, ele comprometeu ainda mais isso, né? Ele trouxe ainda mais comprometimento, seja pelo fator econômico, com o desemprego, com a alta desemprego, com a inflação que nós estamos aí sofrendo, ao falar de combustíveis, ao falar aí das perspectivas econômicas para esse ano de 2022.
Então nós percebemos que nós vivemos de fato num momento intranquilo e num futuro muito incerto, com tudo isso que nós estamos assistindo aí dia após dia. Num ano de eleições, onde muitas mudanças também podem ocorrer aí no decorrer do ano. Somente 17,4% das pessoas de 25 anos ou mais concluíram um curso. Isso é um outro fator também que mostra que nós estamos indo na contramão. No mundo globalizado, uma economia forte é uma economia que tem investimento cada vez maior em infraestrutura, investimento cada vez maior no capital humano, na formação do capital intelectual. Para ser competitivo, nós precisamos de ter pessoas preparadas, pessoas com as competências desenvolvidas, capazes de contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Porém, nós estamos vendo aí, basta ver lá os textos da Marisa Eboli, né? O crescimento de universidades corporativas, exatamente porque as instituições de ensino não têm conseguido formar as competências nos seus egressos necessários para que as empresas alcancem os seus propósitos. Então, acabam tendo que investir cada vez mais numa educação corporativa para preencher uma lacuna que nós sabemos que o aluno que sai do ensino superior brasileiro hoje possui. Então, isso nos desafia para entender melhor as necessidades do mercado e corresponder mais a essas necessidades, isso não significando que a nossa formação é uma formação apenas voltada para preparar pessoas para o mercado, mas também cidadãos. E o quanto nós precisamos preparar cidadãos. A cada dia nós percebemos aí pelas manchetes estampadas no jornal a falta de consciência social, a falta de consciência cidadã, né? Então, na linguagem do Moacir Gadotti, a escola cidadã, a instituição cidadã, ela tem que ter esse olhar para a formação do cidadão, não tão somente a formação profissional. Então, quando nós olhamos ainda dentro desse cenário do ensino superior, nós sabemos que a grande concentração dos alunos do ensino superior está dentro do ensino superior privado. 78,5% das matrículas no Brasil estão concentradas no ensino superior privado. Isso também nos desafia, porque as instituições de ensino privadas, elas precisam das mensalidades, elas precisam dos recursos financeiros para poder sobreviver. Elas não vivem dos impostos, elas não têm subsídios do governo. Então, elas dependem das mensalidades. E o cenário de pandemia trouxe aí, além do desemprego, e com o desemprego, né, um cenário de inadimplência, de evasão, de dificuldade, de falta de expectativa na juventude. E isso fez com que, expectativa e perspectiva, isso fez com que nós tivéssemos aí números cada vez piores. Então, ao olhar para esse cenário, certamente nos aguça a necessidade de pensar sobre qual o nosso papel, qual a nossa tarefa enquanto professores em face a essa situação, em face a esse cenário, né? Quando nós olhamos 3,78 milhões de estudantes que deixaram os bancos do ensino superior privado em 2020 e 3,42 milhões em 2021. Então é um número muito grande e certamente isso vai nos distanciando de ter as competências que uma sociedade que quer se desenvolver precisa. Então, como que nós vamos alcançar um patamar melhor? O Brasil, que ocupa, né, junto com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul, é um país do BRICS, mas como que ele vai sair dessa condição de país em desenvolvimento para um país desenvolvido? Sem um investimento cada vez maior na educação, na qualificação das pessoas. E certamente esse ano, como é ano eleitoral, nós vamos ver novamente a educação figurar nos palanques, nos discursos
mas a gente ainda sente um distanciamento da prática nas políticas educacionais brasileiras. Mas nós não podemos ficar nos lamentando com murmúrios e reclamações sobre o nosso contexto político, social. É claro que nós também temos que ser sujeitos e contribuir para que isso possa ser diferente, mas enquanto isso não é diferente, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que oferecer a nossa contribuição enquanto formadores de pessoas. Então, olhando para esses cenários, nós temos que pensar e refletir sobre o nosso papel. Ao considerar aí a questão da evasão, então nós não podemos permitir que o nosso aluno ele não persevere, que ele não continue, né? Então todos nós passamos a ser responsáveis. Em 2021, tivemos 36,6% de evasão ante aos 37,2% de 2020 no ensino superior brasileiro. Quando nós olhamos isso, o que nós podemos fazer para reduzir esse número? É claro que é fundamental que hajam políticas que assegurem a continuidade dos alunos dentro das instituições de ensino. Mas enquanto essas políticas não acontecem, enquanto elas não vêm, muitas vezes por nossa acomodação em não fazer com que elas de fato aconteçam, exigindo um pouco mais, exercendo muito mais a nossa capacidade cidadã, né, de controle social, nós podemos também olhar para as nossas turmas, para as nossas salas de aula e procurar trabalhar com a educação do estímulo, da motivação, do entusiasmo, para que esse aluno saiba lidar com as dificuldades, enfrente os desafios e os problemas e não coloque em primeiro lugar abandonar os seus estudos. Porque, infelizmente, quando tem que se fazer corte, sobretudo no orçamento, educação ainda aparece lá em cima, não deveria aparecer, né? Muitos preferem comprar sua moto, investir dinheiro em alguma coisa do que continuar pagando a escola. Muitas vezes por falta de orientação familiar, mas que nós não que vamos suprir essa orientação, mas nós temos que ajudar os nossos alunos a pensarem no seu futuro, pensando no seu presente, né? Então, como que nós enxergamos esse cenário? Qual a nossa contribuição? Quando o aluno começa a faltar, quando o aluno começa a não vir para a sala de aula ou para assistir uma aula remota, isso deve fazer com que nós acendamos a nossa luz de emergência, de alerta. Porque aí é preciso começar a divulgar essa situação para reverter esse cenário, para ajudar esse aluno a não abandonar os seus estudos. E nós sabemos que muitas vezes as condições que o levam a tomar essa decisão são condições que nós não temos também condições de reverter. Mas em muitas situações nós podemos contribuir. E a taxa de inadimplência, né? Então, quando a gente fala desse cenário de pandemia, a taxa de inadimplência era de 7,8%, veja só esses dados, em 2014, ano em que nós tivemos ali aquele grande momento de início de crise, né? Com o afastamento aí da presidente Dilma Rousseff. Chegou a 9,2% em 2019, antes da pandemia. Em 2020, pela primeira vez, chegou aos 10%, com 9,9%. A situação das faculdades mantidas pela Uniesp é muito mais preocupante, porque nós temos aí um aluno com um perfil social, né, de muita vulnerabilidade. Então, com a pandemia, essa vulnerabilidade ela aumentou muito mais, e aí nós chegamos a 45% de inadimplência. Então, a situação econômica ela acabou trazendo aí um impacto para a Uniesp muito grande. E aí nós sentimos, na limitação dos recursos, a dificuldade de sustentabilidade. O Ministério da Educação, por meio dos sinais, né, Lei 10.861, lá de 2004,
que apresenta aquelas 10 dimensões que todos nós conhecemos, a última dimensão, que é a dimensão de avaliação da educação superior brasileira, é a sustentabilidade financeira. Hoje, essa dimensão é uma dimensão que aponta para uma fragilidade muito grande em nossas instituições e que precisam ser revertidas, porque senão nós não conseguimos manter as condições de oferta de ensino na forma como elas precisam acontecer, né? Então, todos nós somos convidados, convocados, né, a nos empenharmos cada vez mais para melhorar esse cenário. Mas como que nós podemos contribuir para reduzir taxas de inadimplência? Isso não está no nosso alcance, isso não faz parte da nossa alçada. Certamente que diretamente não. Mas indiretamente, quando nós preparamos os nossos alunos, quando nós contribuímos com a sua formação, para não ser gaiolas as nossas instituições, mas asas, certamente nós vamos fazer com que esse aluno ele saia da instituição com uma condição muito melhor, com competências formadas, que vai permitir que ele voe cada vez mais, de forma mais elevada, e isso faz com que ele ganhe visibilidade. Isso traz outros alunos. Nós sabemos que o marketing ele é fundamental, mas o boca a boca, aluno traz aluno, né? Então, se os nossos alunos estão satisfeitos com aquilo que nós realizamos nas nossas aulas, certamente ele propaga, ele fala com entusiasmo daquilo que nós fazemos. E isso acaba sendo um fator de atratividade para outros alunos. E aí a gente consegue também contribuir com isso. O aluno melhor preparado, ele tem melhor oportunidades. E certamente a gente contribui com uma redução de inadimplência, quanto mais a gente consegue promover o sucesso do nosso aluno. Nós devemos nos preocupar com o sucesso dos nossos alunos, com a sua colocação, com o seu crescimento profissional. E por isso que o nosso conteúdo tem que ser cada vez mais atualizado, entendendo aquilo que o aluno precisa para ter esse sucesso. Então esse é o nosso grande desafio. Mas aí nós temos algumas tarefas, né? Umas tarefas que talvez nos conduzam a isso. Talvez a primeira grande tarefa é educar para a resolução dos conflitos. Nós vivemos numa sociedade de conflitos, numa sociedade onde os conflitos eles são cada vez maiores. O Fórum Mundial, não é por um acaso, né, coloca a resolução dos conflitos como uma das competências fundamentais para o cidadão do século XXI. Porque, como nos lembra lá o Edgar Morin, vivemos dentro da complexidade, do caos. Então, lidamos o tempo inteiro com conflitos. Como os nossos alunos são preparados para lidar com os conflitos? E aí, quando nós olhamos para o cenário de pandemia, a pandemia trouxe um acirramento ainda maior de todos os conflitos. Então, ao perceber que os nossos alunos estão vulnerabilizados, fragilizados por tantos conflitos que passam a ter que lidar no seu dia a dia, qual deve ser o nosso papel? Então, primeiro passo é entender qual o perfil do aluno gerado pela pandemia. Os nossos alunos não são mais os mesmos, como nós já dizíamos anteriormente. Quais são os aspectos emocionais, afetivos que foram impactados pela pandemia? Então, o sentimento de insegurança, o sentimento de medo, a incerteza, são elementos que certamente trazem um impacto muito negativo na estabilidade das pessoas e pensando na juventude, ainda mais na juventude. Então, como que nós podemos fortalecer os nossos alunos para encorajá-los? Então, o encorajamento. Então, nosso papel hoje é de encorajamento.
é de abrir perspectiva para a esperança. Lá do verbo esperançar, né? Então, não é de acomodação, não é de espera, mas é de uma atitude de acreditar nas perspectivas futuras. Se nós temos muitos alunos hoje desistindo, parando, muitos não querendo chegar a um ensino superior, é porque faltam-lhes perspectivas. Então, como que nós podemos contribuir para isso? Então, nosso primeiro grande papel nesse momento em que nós vamos iniciar o semestre, iniciar um momento de planejamento, é a necessidade de conhecer o nosso destinatário, ampliar a nossa percepção sobre o nosso aluno. Que características novas esse aluno passa a ter? Então, é um aluno que vem com mais insegurança, é um aluno que vem com mais medos, é um aluno que vem com mais incertezas, e de que forma que nós vamos trabalhar para reverter esse cenário. Então, ao planejar, nós não podemos planejar o semestre, planejar as ações, sem levar em consideração o perfil desse aluno. Então, o nosso primeiro grande trabalho vai ser com a pedagogia do acolhimento. De que forma que nós vamos acolher esse aluno? Então, nós temos que começar já planejando. Como eu falava, essa nossa fala ela é muito mais voltada para uma prática que nós temos que desenvolver aí no nosso semestre. Então, nós queremos aí, nos próximos dias de planejamento, que cada faculdade do Grupo Uniesp possa pensar o acolhimento. Como que nós vamos acolher? Como que nós vamos acolher o nosso aluno? Ah, mas ele não vai vir presencialmente. Como que nós vamos acolhê-lo lá na forma remota em que ele está participando da aula? Como que nós vamos acolher aquele aluno que vem para a atividade prática? Como que nós vamos acolher aquele aluno que vem para uma avaliação? Quais serão as nossas ações de acolhimento? Se nós não planejarmos essas ações, certamente elas não acontecerão. E o aluno simplesmente vai vir como um número e nós não queremos que ele se sinta apenas um número. Nós queremos tratá-lo como pessoa. E o acolhimento se dá de pessoa para pessoa. Então, como que nós faremos isso? Coordenadores, professores, direção, de que forma que nós trabalharemos a nossa instituição para que ela seja um espaço do acolhimento. Um espaço que contribui para a superação dos medos, a superação das incertezas, das inseguranças. Por mais que nós não tenhamos todas as respostas, mas nós queremos permitir que o nosso aluno, fazer com que o nosso aluno confie que ele está em mãos firmes, que ele está bem protegido, que ele pode se sentir seguro junto conosco, que ele pode acreditar. E se ele acredita, se ele confia, ele não esmorece, ele não desanima, ele vai continuar firme no seu propósito. Então, que nós possamos, como primeira grande tarefa, educar para todos esses, mapear esses conflitos, né? Fazer o mapeamento dessa percepção, planejar as ações de mapeamento de percepção dos alunos, entender o que o nosso aluno está buscando, e a gente vê algumas instituições tomando decisões e órgãos do governo tomando decisões que afetam diretamente o nosso aluno, sem entender o que o aluno precisa, sem entender o que o aluno quer. Se nós conversarmos com os nossos alunos hoje, certamente a gente vai ter aí mais clareza de que o aluno ele tem medo de retornar presencialmente, que ele tem angústias e inquietações e que nós precisamos dar uma palavra de apoio e ajuda. Promover ações de acolhimento e de acompanhamento para que o aluno não se sinta esquecido, abandonado, principalmente nas aulas remotas, em que o aluno vai estar ali, longe do convívio dos seus colegas, longe fisicamente da estrutura da instituição de ensino. Então, como nós podemos fazer para que esse aluno ele não sinta que ele está ali esquecido, que ele está ali abandonado? Mas nós precisamos marcar presença.
Então, professores, coordenação, direção, o tempo inteiro nós temos que marcar presença. Então, essa é a nossa primeira grande tarefa. Ajudar nosso aluno na superação dos seus conflitos. Como? Acolhendo, contribuindo na superação, conhecendo as necessidades do aluno. A segunda grande tarefa é educar para formar competências. E a gente tem falado tanto disso, né? Tanto disso. Hoje mesmo já falava da necessidade que as empresas possuem de pessoas cada vez mais qualificadas, né? Então, primeira questão que nós temos que nos fazer é exatamente essa. Qual o novo perfil profissional exigido pelo mercado? Porque a pandemia, ela também trouxe exigências novas. Então, qual o perfil? Hoje, quando nós falamos, e a gente já falou isso outras vezes, né, que 83% das pessoas são demitidas por questões comportamentais, qual o tipo de conduta que nós precisamos desenvolver no nosso aluno? De que forma que nós trabalhamos a aquisição do conhecimento como primeira dimensão da competência? Que conhecimentos eles precisam? E aí nós devemos pensar em cada um dos nossos cursos. Então, o aluno do direito, hoje, qual é o perfil necessário para o aluno do direito? Aquele perfil que contribua para ele passar, ser aprovado no exame da ordem? É isso? Basta isso? Claro que não. Claro que não. Então, nós temos que ir muito além. Então, nós precisamos entender que perfil profissional um aluno de direito tem que ter, um aluno do curso de enfermagem, né? Um aluno de engenharia, enfim. Nós temos que olhar para o nosso aluno de psicologia, olhar para cada um dos alunos do nosso curso, para cada um dos nossos cursos e nos questionarmos sobre qual perfil que o mercado hoje está exigindo. Então, que perfil profissional é exigido hoje? Então, e a partir disso, rever como deve ser a relação do ensino e da aprendizagem com a formação das competências necessárias para as novas tendências do mercado de trabalho. Então, quando eu olho o mercado hoje, então o que o aluno precisa aprender? Porque é a partir do questionamento sobre o que o aluno precisa aprender é que o professor passa a entender o que de fato ele precisa ensinar. Eu não vou ensinar, eu não vou trabalhar conteúdos formativos que não contribuam com aquilo que de fato é a necessidade. Não que eu tenha que ter uma educação pragmática, né? Então utilitarista, que eu só faço aquilo que é útil e necessário. Existem dimensões subjetivas na formação que são fundamentais. Então eu não posso apenas olhar o aspecto objetivo da formação, mas eu tenho que olhar todas as dimensões. Porém, eu tenho que ter clareza de que hoje nós temos necessidades dentro do cenário competitivo em que vivemos de profissionais cada vez mais qualificados com as competências desenvolvidas. E essas competências desenvolvidas precisam ser trabalhadas em sala de aula desde o primeiro semestre. Aí está a grande importância também do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, para rever os planos, os projetos pedagógicos, para verificar se o perfil de egresso está adequado com o cenário atual, para ajudar os professores a reverem os seus planos de ensino, para ver se os planos de ensino estão adequados com o perfil de egresso. Então, o NDE tem uma função fundamental e é por isso que os coordenadores de curso precisam dar uma atenção muito maior ao núcleo docente estruturante, para que ele possa cumprir bem esse seu papel de ser o guardião do projeto pedagógico do curso, né? Então, nós vamos fazer o nosso planejamento, então vamos pensar sobre isso. Planejar a revisão contínua do mapa de competências do egresso. Dialogar com a sociedade, dialogar com a comunidade. Entender o que os RHs das empresas estão buscando enquanto perfil profissional. Entender o que é necessário hoje na formação dos alunos dos nossos respectivos cursos
e ajustar continuamente as rotas de ensino e aprendizagem. A cada semestre que nós fazemos o planejamento, é o momento desse ajuste. Não que a gente não possa ir ajustando ao longo do semestre, mas é o momento privilegiado. O planejamento, enquanto função administrativa, ele requer revisão contínua, porque o cenário muda. Então, a mudança de cenário exige revisão de rotas, para que nós possamos, de fato, adequar o que nós fazemos com as necessidades mais atuais. Então, nós não podemos nos acomodar. E nós temos uma terceira grande tarefa, que é educar para o encantamento. O nosso aluno encantado com a sua instituição, ele não evade, ele não desiste. Ele enfrenta os seus conflitos, porque ele deseja, porque ele quer permanecer na instituição, porque ele está encantado com ela. Então, o nosso papel, o nosso dever, enquanto educadores, sejam os professores, coordenadores, diretores, é zelar para esse encantamento. É fazer com que esse encantamento, de fato, aconteça. E como nós podemos encantar o nosso aluno? Claro que nós temos que pensar todas as ações necessárias para que isso aconteça, né? Então, despertar o entusiasmo no nosso aluno sobre aquilo que ele vai aprender. E eu começo a despertar o entusiasmo apresentando o plano de ensino, porque o plano de ensino é o itinerário, é o caminho que será percorrido. Então eu vou mostrar para o meu aluno, no meu planejamento, no primeiro dia de aula, naquele contrato que eu firmo com o aluno, que é o primeiro dia de aula, o contrato pedagógico. O que você vai aprender? Qual é o caminho que você vai percorrer? O que você vai ver ponto a ponto? O que tudo isso vai agregar à sua formação? Que competências você vai desenvolver? Que objetivos você vai alcançar? Então, ao apresentar o plano de ensino, o aluno percebe que aquele investimento físico, emocional, financeiro, vai de fato valer muito a pena. Então é um momento em que o professor vai vender o seu peixe. Apresentar, a partir do plano de ensino, a metodologia, como vai acontecer as aulas. De que forma que a linguagem de ensino está adequada à necessidade da aprendizagem. De que forma que os recursos didáticos, as metodologias ativas de envolvimento do aluno serão praticadas, para que ele se sinta parte, para que ele não seja um mero espectador. Então, de que forma que nós vamos gerar esse envolvimento? Como se dará o processo de ensino e de aprendizagem? E como nós vamos verificar o resultado de tudo isso? Não apenas no aspecto quantitativo da avaliação somativa, mas da avaliação diagnóstica, capaz de diagnosticar as necessidades de aprendizagem e promover a avaliação formativa, contribuir com a formação a partir da avaliação, num processo contínuo. Então, de que forma que nós vamos procurar trabalhar isso? Se o aluno, logo no primeiro dia, na primeira semana de aula, ele percebe tudo isso, isso traz uma grande contribuição para que ele se sinta encantado com a instituição. Contribuir para ajudar o aluno a ampliar esse sentimento de pertença. Sobretudo nesse período em que nós estamos com a mobilidade acadêmica, com o ensino remoto, o aluno não está ali fisicamente na instituição. Então, quer dizer, é muito mais difícil ele se sentir parte daquela instituição. Ele não está ali com a sua turma, é muito mais difícil ele se sentir parte daquela turma. Então, nós precisamos pensar estratégias para ampliar esse sentimento de pertença do aluno ao seu curso, à sua instituição, para que ele possa sentir orgulho da sua faculdade, do centro universitário, no caso do Rio de Janeiro, né? Quem sabe daqui a pouco de outros centros universitários, estamos aí nessa expectativa.
né? Então, de que forma que nós vamos contribuir para que isso aconteça? É evidente que isso não acontece se nós não planejarmos. Então, ao planejar os nossos conteúdos, nós temos que pensar, é esse conteúdo que vai encantar o aluno? É esse conteúdo que ele precisa? Ao pensar a metodologia, nós temos também que pensarmos, esse caminho, esse método é o mais adequado? É assim que o meu aluno vai aprender? Ao pensar a avaliação, é esse modelo de avaliação que vai contribuir com a aprendizagem do aluno, com a formação do aluno, é ela que vai ser capaz de apontar indicadores que permitam a revisão da aprendizagem e do ensino. Então, eu tenho que fazer com que esse aluno possa ser capaz, cada vez mais, né, de ter esse sentimento de pertença, de ter esse encantamento. Para isso, então, eu tenho que planejar conteúdos, metodologias, avaliação, para que eu possa conseguir, a partir disso, despertar o interesse cada vez maior dos meus alunos. Então, meus queridos professores, professoras, coordenadores, diretores, diretoras, para finalizar, a gente encaminha aí essas etapas do processo de planejamento, né? Então, vamos planejar o nosso semestre. Começamos desde já. Então, esse primeiro momento conosco, com esse momento mais de diretrizes, de orientações, e depois, cada unidade, cada diretor, organize aí o planejamento, aproveitando sobretudo a quinta e a sexta-feira, né? E a segunda parte também de hoje, de amanhã, pode ser utilizada também para esse momento, né? Então, nos dias 3 e 4, então nós vamos procurar organizar tudo isso que a gente está refletindo aqui, aquilo que a professora Rosa vai refletir amanhã, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática. E aí, 4 pontos fundamentais. O primeiro é planejar o acolhimento dos alunos. Então, como que nós vamos trabalhar esse aspecto motivacional do aluno, que vem com toda aquela fragilidade que nós falávamos no começo? Como que nós vamos trabalhar para que o nosso aluno tenha condições de lidar melhor com os seus conflitos? De que forma que nós vamos dar sustentação aos nossos alunos para que eles não desanimem no meio do caminho? Como que nós vamos monitorar tudo isso? Então, vamos planejar ações, planejar estratégias para combater evasão, para combater inadimplência, para ajudar o nosso aluno a querer estar na instituição, ter esse sentimento de pertença. Mas nós temos que encantá-lo a partir daquilo que nós vamos oferecer. Então, por isso, o segundo item é a revisão dos conteúdos programáticos. Então, considerar o que é essencial, qual a necessidade que os alunos têm, considerando as competências necessárias aí do mundo do trabalho, considerando as competências necessárias para a prática cidadã, como que que conteúdos nós temos que trabalhar? Quais são aqueles conteúdos fundamentais e essenciais? Como que eu vou organizar aquilo que o aluno vai aprender? O terceiro é a revisão das metodologias de ensino. Nós temos aulas que serão síncronas, então vamos usar a plataforma do Teams, e eu falo do Teams porque todos os alunos vão ter o e-mail corporativo, com domínio Uniesp, e isso possibilitará que as turmas sejam alocadas lá no Teams. Então, cada professor vai ter condições de alocar suas turmas no Teams e fazer com que as aulas síncronas aconteçam. E as aulas assíncronas, criar momentos em que o aluno possa aprender, a buscar aprendizagem com autonomia, por meio de tarefas, atividades, partes práticas, né? Então, onde a gente vai envolver o aluno no processo de aprendizagem, sobretudo com o uso das metodologias ativas. Então, refletir aí sobre como que nós vamos planejar as ações de aprendizagem por meio da revisão da metodologia. E, por fim, a revisão da estrutura de avaliação. Como vai ser o processo de avaliação? Se conseguirmos, de fato, fazer com que sejam presenciais, como vai ser organizado?
como serão os instrumentos, né? Como que nós vamos trabalhar com a avaliação continuada, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. E por competência, como que nós vamos verificar se os conhecimentos trabalhados foram de fato desenvolvidos, se as habilidades foram desenvolvidas, se a conduta foi modificada, né? O comportamento. Então, como que nós vamos trabalhar uma avaliação capaz de verificar e oferecer indicadores para a mudança? Quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, né? Agradecer aí a participação, desejar que continuem participando aí durante a semana, que não meçam esforços para que a gente consiga de fato fazer um excelente semestre. Quero desejar a todos um excelente semestre, sejam muito bem-vindos ao início do semestre, né? Coragem, eu sei o quanto que nós professores também sentimos de dificuldades diante de tudo isso, mas coragem, temos que ter coragem para poder encorajar, né? Então, coragem, para que a gente consiga encorajar os nossos alunos. Tenham paciência, né, com o contexto que nós estamos, é um contexto difícil, que exige aí tomadas de decisões nem sempre agradáveis por parte da mantenedora, por parte da direção, mas que são necessárias pela responsabilidade que se tem com a manutenção do Grupo Uniesp, né? Então, parabéns, desde já a todos os professores, porque certamente a nobreza da sua profissão, da minha, da nossa profissão, espelha aí o idealismo que é algo que todos nós professores temos que ter, de um mundo diferente que começa com o nosso trabalho também, né? Então, espelha o idealismo em seu peito, neste país de tantos contrastes, que traz tantos obstáculos. Certamente você, professor, professora, mostra e faz nascer no horizonte da resistência, porque nós resistimos, né, a tudo isso, a ideia de que um filho seu não foge à luta. E nós não vamos nos deixar vencer, mas vamos vencer tudo isso desde que estejamos juntos. Uma boa noite a todos, uma boa semana de planejamento e até a próxima. Muito obrigado.